Independentemente se a Bíblia foi lida ou não, nunca se pôde negar os mistérios escondidos nas Escrituras. Um leitor leigo, a princípio, terá dificuldades na leitura, pois ela foi escrita por vários autores, em épocas e culturas distintas, além de serem textos com grandes especulações quanto ao significado correto. Em sua leitura, cada um pode trazer uma interpretação diferente do mesmo versículo. Dentre os vários sentidos e mistérios, dificilmente alguém será capaz de ter uma visão clara sobre o cristianismo, a origem do ser humano e eventualmente entender tudo sobre a criação. Nesta seleção estão em destaque os 10 maiores mistérios da Bíblia. Cálice Sagrado. Segundo a Bíblia, o cálice sagrado é o cálice que Jesus usou e bebeu durante a última ceia e muitos especialistas atualmente acreditam que detém poderes mágicos, sendo 10ª posição nesta seleção, dos 10 maiores mistérios da Bíblia. Nos últimos séculos, várias batalhas foram travadas para subjugar estados e países que poderiam ter o cálice sagrado, mas no final nunca foi encontrado. Até Hitler foi dito a estar procurando, mas até o dia atual, parece que ninguém foi capaz de localizar este cálice misterioso. Arca da Aliança. Segundo o Alcorão, a Arca da Aliança é o único tesouro mais importante dos israelenses, uma vez que detém os objetos sagrados que o próprio Deus criou através de Moisés no Monte Sinai. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram, segundo a Bíblia, 2 dos lugares mais sujos e pecaminosos na terra, e Deus não poderia tolerar as coisas desprezíveis que estavam acontecendo nestas 2 cidades. No entanto, ninguém sabe atualmente onde as 2 cidades eram basicamente localizadas. Jardim do Éden. Muitas pessoas acreditam que o Jardim do Éden é algo no reino de Deus, mas alguns especialistas acreditam que o lugar era realmente localizado na terra. Em Gênesis, é mencionado que o Jardim do Éden está basicamente entre os rios Eufrates e Tigre no norte da Mesopotâmia, mas ninguém tem certeza se está no Golfo Pérsico, África ou Iraque. Código da Bíblia. Foi confirmado por especialistas que é um código secreto na Bíblia que, uma vez quebrado, permitirá a eles prever eventos que acontecerão até alguns milhares de anos no futuro. Este código secreto foi basicamente descoberto no Antigo Testamento na versão original da Bíblia, que foi escrito em hebraico. A descoberta foi feita por um dos especialistas principais na teoria de grupo que sublinha a física quântica, Dr. Eliel Rippes. Tribos perdidas. No século VIII, os sírios deixaram as tribos perdidas de Israel, mas ninguém sabe onde eles foram. Entre 721 e 722 a.C., as 10 tribos que basicamente formaram o reino norte de Israel desapareceram completamente e não foram vistos ou ouvidos desde então. Anos mais tarde, porém, Jacó teve 12 filhos, e cada um deles logo se tornou o pai das 12 tribos de Israel. Segundo algumas fontes, os descendentes destas tribos podem ter sido encontrados na Península Arábica ou na Pérsia, mas ainda não há evidência suficiente no que diz respeito ao Faraó do Êxodo. Este faraó é o que reinou sobre o Egito Antigo durante o Êxodo, mas ninguém tem a certeza quem ele realmente era. No livro do Êxodo, muitas vezes, se fala sobre a escravização dos filhos de Israel no Egito, as pragas enviadas por Deus e a travessia do Mar Vermelho. No entanto, não há nome dado ao faraó na história. Arca de Noé. Houve inúmeras expedições com o único propósito de aprendizagem sobre o que aconteceu com a Arca de Noé e se realmente existiu, mas não há ainda qualquer evidência neste sentido, sendo a Arca de Noé 3ª posição nesta seleção, dos 10 maiores mistérios da Bíblia. Serpente tentadora. Uma das cenas mais controversas na Bíblia é quando a serpente tenta Eva para comer da árvore proibida, mas pela descrição oferecida na Bíblia em como a cobra parecia, indica-se que as cobras naquela época eram então muito diferentes das conhecidas atualmente. Acredita-se que a serpente tinha asas e poderia também rastejar, mas há ainda muitas teorias que voltam e seguem adiante sobre isto, criando mais confusão. Fuga de Caim. O maior mistério na Bíblia tem a ver com a fuga de Caim, sendo posição líder nesta seleção, dos 10 maiores mistérios da Bíblia. Nessa passagem da Bíblia, parece que além de Eva, Adão, Abel e Caim, havia outras pessoas na terra. Então quem realmente os criou? Depois que Abel foi morto por Caim,
Deus colocou uma marca sobre ele, para que ele e seus parentes seriam então punidos 7 vezes pelo crime dele. Portanto, Caim foi viver longe de Deus e ele viveu no leste do Éden. Ali é o lugar onde sua esposa deu à luz a Enoque e depois Irade. Mas, naquele tempo não havia apenas 4 pessoas na terra. É um tanto confuso, como a razão de Deus ter dito: quem matar Caim, será punido 7 vezes. Algumas pessoas acreditam que Deus estava se referindo aos animais e os pais primordiais, mas alguns pensam que estava se referindo a outros humanos. Gostou? Então inscreva-se no canal. Obrigado.